Enquanto muita gente entra em pânico quando o petróleo sobe, alguns investidores ficam atentos porque sabem que é justamente aí que surgem as melhores oportunidades. Sempre que aparecem conflitos internacionais envolvendo o petróleo, a primeira reflexão que surge é a energia da inflação. Isso acontece porque o petróleo impacta praticamente toda a economia. Transporte, produção industrial, logística dependem diretamente dele. E quando esse custo sobe no mundo inteiro, várias cadeias produtivas começam a encarecer. E o mercado imobiliário entra nesse movimento. Por isso que esses momentos costumam gerar dois tipos de comportamentos diferentes. Quem se assusta, primeiro momento, e quem entende o cenário e age de forma estratégica. Tem três fatores principais que explicam essas crises energéticas, como elas impactam o mercado imobiliário. Então, primeiro, é o custo da construção, ele tende a subir, porque grande parte desses materiais da construção civil depende direta ou indiretamente da energia desse transporte, entre eles aço, cimento, transporte de materiais, plástico, derivados, logístico de obra, né? E no Brasil, e principalmente aqui no litoral norte de Santa Catarina, aparece através do CUB, custo unitário básico, que é o índice que mede a construção. Quando surgem crises financeiras ou bancárias, muitos investidores começam a migrar parte do capital para ativos físicos. Entre eles, exemplo, imóveis, commodities, terra, ouro. E isso acontece porque dinheiro parado pode e vai perder valor com a inflação. Então os ativos reais eles tendem a acompanhar esse movimento. E o terceiro ponto é que o crédito ele pode e vai encarecer. E se a inflação sobe por causa da energia e da instabilidade global, os bancos centrais eles começam a aumentar os juros. E no Brasil isso acontece através da taxa Selic. Então com juros maiores, os financiamentos tendem a ficar mais caros e parte da demanda vai desacelerar. E o mercado ele ajusta o ritmo. Mas historicamente o setor imobiliário continua sendo um dos ativos mais resilientes. E esse é um ponto extremamente relevante para você. Em momentos de crise global, algumas regiões continuam fortes, principalmente lugares que têm uma demanda estrutural muito alta. Por exemplo, cidades que têm um nível de turismo muito elevado, que estão com crescimento populacional, que tem infraestrutura sendo desenvolvida, escassez de terreno. E aqui no litoral norte de Santa Catarina tem três cidades que é a bola da vez, Balneário Pissarras, Penha e Barra Velha, que continuam atraindo investidores porque unem o turismo forte, o crescimento urbano e tem uma proximidade extraordinária com grandes polos industriais. E aqui entra um ponto muito importante que pouquíssimas pessoas sabem. Quem compra imóvel em construção muitas vezes consegue rentabilizar sobre o valor que ainda nem investiu totalmente. Isso acontece porque o pagamento ele é diluído ao longo da obra, mas a valorização costuma ocorrer sobre o valor total do apartamento. Ou seja, em muitos casos, o investidor ele tem o retorno sobre o valor cheio do apartamento e não sobre o valor que ele aportou de entrada e das parcelinhas mensais. E é justamente nesse tipo de cenário que uma boa assessoria estratégica de um consultor imobiliário faz total diferença. Porque em vez de você agir com medo, o investidor ele consegue posicionar o capital dele de forma certa e transformar a incerteza, a dúvida, a insegurança, o medo em oportunidade real. E a verdade é que em momentos de instabilidade global costuma assustar muitas pessoas, mas se você quiser entender como os investidores estão se posicionando hoje aqui no litoral norte de Santa Catarina, me chama aqui que eu vou te mostrar alguns exemplos reais do que está acontecendo no mercado. Inclusive eu quero te fazer uma pergunta bem rápida. Você hoje olha para o imóvel mais como um investimento ou como qualidade de vida aqui no litoral?